Estamos apresentando Tarde Nacional. Entrevista. Bem, Valdir, o negócio é o seguinte. Sim. Idealizado a partir de um ex-voto em pagamento de uma promessa, o filme Frei Galvão. O arquiteto da luz conta a vida do primeiro santo brasileiro, Antônio de Santana Galvão, um jesuíta franciscano, como o atual Papa. O filme documentário de Frei Galvão, um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude, apresenta graças e milagres em depoimentos emocionantes. A estreia acontece durante a Jornada Mundial da Juventude, de 23 a 28 de julho. Para falar um pouco mais sobre o filme, nós vamos conversar com Malcolm Forrest, que é diretor e produtor do filme. Malcolm, tudo bem? Tudo bem. O nome é em inglês? É um nome escocês, na verdade. Escocês? Tinha um cantor que ganhou um festival aqui no Brasil, Malcolm Roberts. Exatamente. Esse ganhou o Festival da Canção e era inglês também, né? Isso. Malcolm Roberts. Malcolm Roberts. O Malcolm, fala do filme pra gente. Esse filme deve ser muito interessante. O filme é um documentário que conta um pouco da vida de Frei Galvão, como ele construiu o Mosteiro da Luz, né? E vários depoimentos de pessoas que obtiveram graças através da fé, mas também com a utilização de um artifício que ele criou chamado Pílulas de Frei Galvão. São umas pílulas devocionais feitas de um papel de arroz que tem uma oração escrita dentro dessa pílula, e a pessoa toma e faz a oração durante 9 dias. E isso resulta no aumento da fé e resulta, às vezes, em milagres. Perfeito. Grandes milagres, graças. Você é um homem benefícios. católico? Eu sou católico. Eu sou católico e sou católico fervoroso. Sou devoto de Santa Teresinha, minha santa que me protege. Santa Teresinha do Menino Jesus, Isso, né, de Lisieux, Agora... que também é uma das padroeiras da Jornada Mundial da Juventude. Com o Frei Galvão e com alguns outros. O Frei Galvão, ele é um santo brasileiro, não é isso, Mal? Sim, é o primeiro santo brasileiro. Por que ele não é promovido aqui na nossa terra, no Brasil? Já que é um santo brasileiro, a gente tem que conhecer mais a vida dele. Nesse documentário, você conta a vida dele? Eu conto a vida dele. O documentário tem essa missão de contar como é que foi a trajetória de Frei Galvão, como foi a vida dele. O pai dele era muito rico, milionário, o homem mais rico do Brasil, talvez, na época, em 1739, e ele estudou para ser um jesuíta. Os jesuítas foram expulsos do Brasil, de Portugal, pelo Marquês de Pombal, naquela época, no século XVIII. Depois, ele, então, enveredou por uma carreira seguindo a ordem de São Francisco de Assis. O Marquês de Pombal, português, não é isso? Exato. E construiu uma igreja tradicional lá em Lisboa. Há fatos conflitantes na biografia do Pombal, que a gente aborda muito rapidamente no filme, porque o foco é Frei Galvão e o título é O Arquiteto da Luz. Mas Pombal, ele pertencia também à Ordem de Cristo e tem igreja, tem uma tradição familiar. Uma igreja, né? Que não mexeram ainda nela, ela está como foi construída. Ela é preservada, ela é conservada. Você entra nessa igreja e você vê, inclusive, coisas antigas nela, tijolos e tal. Eu estive na quinta do Marquês de Pombal, em Oeiras, perto de Lisboa, mas, na verdade, ele entra para a história como grande vilão. Ele era o primeiro-ministro do rei Dom José I e tinha poderes absolutos. E durante o terremoto de Lisboa, que foi um fenômeno enorme, que 1755, toda a parte baixa de Lisboa desapareceu, houve incêndios e o rei se salvou admiravelmente, a família real. Dizem alguns que estavam na missa na igreja de Nossa Senhora da Luz de Carnide, às 10 horas da manhã, era dia de Todos os Santos, e as igrejas estavam cheias de fiéis. Mas nessa igreja de Carnide, que é de Nossa Senhora da Luz, e aí vem a ligação com Frei Galvão, o arquiteto da luz, porque ele construiu o mosteiro em São Paulo, o Mosteiro da Luz, que hoje é um monumento nacional brasileiro. Nesse templo em Carnide, perto de Lisboa, o terremoto destruiu uma grande parte,
mas a família real teria sobrevivido porque estava ali naquele local. Esse é um fato que eu encontrei apenas em uma referência bibliográfica, não é de conhecimento notório na história, tá? Mas e dali surgiu uma devoção especialíssima a Nossa Senhora da Luz por parte de uma portuguesa da família Corte Real, que veio ao Brasil muitos anos depois pagar uma promessa também, porque ela tinha sobrevivido ao terremoto e viu a mortandade que foi e quantos órfãos havia, e fez um orfanato e uma igreja em Diamantina, Minas Gerais. Mas tudo isso digo eu porque o Marquês de Pombal, ele acabou mais tarde, com o artifício da Inquisição, executando, queimando em fogueira muitos jesuítas, dentre eles o padre Gabriel Malagrida, que foi um grande herói durante o terremoto de Lisboa, salvando vidas no meio da noite, onde havia muita gente ferida, desesperada na rua, e ele foi um grande herói que salvou muitas pessoas, mas assim mesmo, infelizmente, através do governo de Pombal, foi garroteado e depois queimado numa fogueira pública. Tá? Esses são assuntos que extrapolam o documentário, eu sei por conhecimento histórico, por ler, mas estão no documentário? No filme a gente fala da devoção de Nossa Senhora da Luz, como que isso começou em Portugal, né? E falamos principalmente da trajetória do primeiro santo do Brasil, Santo Antônio de Santana Galvão. Eu tô lendo atentamente aqui, Maicon, o release aqui, e o documentário relata, né, as histórias dos milagres, né, que o Frei Galvão fez, né? Sim. São centenas de milhares de milagres. Já em vida ele fazia prodígios e milagres e curas, e ele tinha o poder da bilocação, ele estava em 2 locais ao mesmo tempo, né? E também da levitação, como outros santos, ele andava sem pisar no chão. Até uma quadrinha se popularizou na época, dizendo: na minha aflição, me ajude, meu Frei Galvão, vós que andais sem pisar no chão. A devoção é muito grande. Agora, nós vivemos num mundo mediático, né? Então nós precisamos do recurso da Rádio Nacional, da TV Brasil, das emissoras, enfim, a internet, tudo para divulgar a fé, para as pessoas saberem que não estão sós, que Deus está presente e nós somos irmãos todos. O senhor é religioso? Não, eu não sou. Às vezes eu sou confundido como sendo um bispo, um padre. Não, eu sou leigo e simplesmente tive uma série de sinais de fé que me fizeram acreditar. Agora, mais e mais. Vamos falar um pouco mais desse... É um documentário? Ele é um documentário, um filme também dramatizado. Nós temos várias cenas que retratam a época de Frei Galvão. Você dirigiu o filme? Eu dirigi o filme. Produziu, pesquisou tudo? Tudo. Ele surgiu por causa de uma promessa, né? Como a gente menciona no início. Isso está no filme? Está no filme. E quanto tempo tem a duração desse documentário? São 70 minutos. É um docudrama? É um docudrama. Sim, docudrama. Mas final feliz. Muito feliz. Isso. A pessoa que assiste se emociona e vai sair gratificada. Eu vou me emocionar. Quando é que vai estrear? Essa apresentação. Bom, nós temos uma estreia já agora, daqui a umas semanas, os dias 23 e 26 de julho. Onde? Elas vão ser aqui no Rio de Janeiro, no Festival da Juventude. Eu não tenho, talvez não posso, no próximo break, pegar o papelzinho, porque acabei de receber a informação. Não pode pegar, a gente espera aqui, né? Vai falando, vamos ver se a gente localiza. Nós temos 2 minutos e meio ainda para fechar aqui para fechar, porque vai entrar. Já o Nacional em Forma de Brasília, depois o Arquibancada Nacional. A gente aproveita para falar desse assunto tão bonito, tão emocionante, tão religioso. Um assunto que realmente... Assunto da fé, né? Fé é algo que realmente extrapola tudo. Claro, a fé é uma coisa maravilhosa. Eu tenho, graças a Deus, muita fé também. Você é católico também? Graças a Deus. Eu sou católico, apostólico. Tenho muita fé em Deus. Saio de casa sempre agradecendo a Deus quando chego em casa, quando saio de casa por mais um dia de vida, com saúde, o que é muito importante. Então, a gente agora, Maicon, você pode mandar essa divulgação. Divulgamos durante a semana aqui com o maior prazer.
vai ser muito bom a gente continuar Mas a conversa. estreia, claro, né? estreia quando? Mas a estreia são dia 23 e dia 26 de julho desse mês. Dia 26, por sinal, é dia de Santana, que é uma santa, a avó de Jesus Cristo, de devoção de Frei Galvão. E vai haver uma apresentação em Niterói, vai haver aqui no Rio de Janeiro, e outras virão. E o lançamento vai ser pelas edições paulinas, Perfeito. no mês de agosto. Bem, Malcolm, muito sucesso, Malcolm Forrest, diretor e produtor do filme, esse filme que não vi, mas deve ser fantástico, vou ver com certeza. Com certeza. E parabenizo pelo evento, parabenizamos, né, Valdir? Parabéns. Você também é católico. Claro. E pelo evento, e pelo filme, pelo documentário, pela ideia maravilhosa. Nós precisamos de mais religiosidade nesse país, nessa cidade. Não é Sim, verdade? é verdade. Porque impondo isso, promovendo isso, a gente tem certeza que a violência vai ser reduzida. Com certeza. E não só para cristãos ou católicos. Todo mundo. Todas as pessoas precisam de religiosidade, Claro. precisam da espiritualidade. Então, os judeus, os nossos irmãos evangélicos, todos devem procurar a fé, e o filme traz a essa noção. Valeu, Malcolm Forrest. Agradeço muito, Valdir, você também. Obrigado, uma boa Muitíssimo tarde, obrigado. prazer em conhecê-lo. Um grande abraço, viu, Forrest? Vamos lá, Bito.